Queridos, quando esteve entre nós, o Senhor Jesus nos levou a refletir sobre a importância de cultivar relacionamentos humanos profundos e significativos, sobretudo em tempos e em circunstâncias desafiadoras. Nós vivemos em tempos de incerteza e desafios constantes que, onde quer que estejamos, seja em nosso lar, seja na nossa vizinhança, seja no ambiente acadêmico, a escola, a faculdade, seja o local de trabalho ou mesmo na igreja, nós somos chamados a apoiar a nossa equipe de liderados, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de escola, de faculdade, os nossos vizinhos, os cidadãos, os familiares, os irmãos em Cristo, e fazendo-o com sabedoria e coração aberto. Vamos olhar para a palavra de Deus para encontrar orientação e inspiração para nos capacitar à realização dessa tarefa especial que o Senhor Jesus nos deixou. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. E esse texto, esse trecho, essa parábola que Jesus vai contar é conhecida como a parábola do bom samaritano. Diz o texto da palavra do Senhor: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Deixa eu fazer um parênteses. Do que é esse perito na lei? O que é esse perito na lei? É alguém que conhecia a Bíblia que eles tinham naquele tempo, que era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento que você tem aí na sua Bíblia e que faz parte da primeira parte da Bíblia, chamada Antigo Testamento, era a Bíblia que eles possuíam. Esses peritos na lei eram chamados de escribas. E eles, assim como os fariseus, que eram religiosos muito apegados à forma e ao conteúdo restrito daquilo que era a palavra de Deus, ele está aqui expressando uma preocupação. O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Quantas pessoas há hoje que estão vivendo sem nenhuma apreensão a respeito da sua eternidade? Vivem como se a morte não fosse algo real e a qualquer momento podendo acontecer na sua vida, colocar fim à sua existência. E a sua alma, o seu espírito, desencarnar e ir para viver a eternidade. Este perito na lei, ele está demonstrando aqui esta preocupação. Porém, ele está fazendo isso, diz o texto, para colocar Jesus à prova. Porque no final das contas, o que eles queriam era pegar Jesus em alguma falha. Que Jesus dissesse alguma coisa que pudesse ser usado contra ele à luz da palavra de Deus que eles tinham, que era o Antigo Testamento, aqui chamado da lei. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas
espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Diga, teve piedade dele. Você já teve pena de alguém? Teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Veja que nesta parábola Jesus fala de 3 personalidades. Jesus fala que um sacerdote vinha pelo caminho, viu o homem, mas passou do outro lado e seguiu o seu caminho. Também um levita. Quem era o levita? Aquele descendente da tribo de Levi que tinha por responsabilidade, somente eles tinham, somente eles podiam tocar nas coisas santas do Senhor no templo. Também vê aquele homem naquela circunstância. Mas seguiu em frente. Passou pelo outro lado. Um sacerdote, um levita, 2 oficiais do templo. Se fossem dias de hoje, um pastor e um líder de ministério na igreja cristã, um crente. Mas chegou um samaritano. Quem era o samaritano? Samaritano era aquele povo que morava na Judéia e que não era judeu. E o judeu tinha ranço em relação ao samaritano, assim como o samaritano tinha um ranço em relação aos judeus. Eram pessoas que se tratavam como maus vizinhos. Um não gostava do outro. Mas um samaritano que estava em viagem, chegando onde se encontrava o homem, quando viu, teve piedade dele. Diga, teve piedade. Aproximou-se, diga, aproximou-se. Enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Diga, cuidou das feridas. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Diga, cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Diga, se comprometeu com a saúde e o restabelecimento dele. Se comprometeu com ele. Eu quero te perguntar, o que você faz quando você passa por alguém numa situação difícil? Há 4 sentimentos relacionados a terceiros que todos nós podemos ter, sendo que somente um deles realmente é aquele que faz diferença, quer no mundo natural, quer no mundo espiritual. E esses sentimentos são a pena, você pode dizer depois de mim, a pena, tem gente aí? Diga depois de mim, a pena, a simpatia, a empatia e a compaixão. Eu peço você para repetir, porque se você não guardar isso,
Amanhã vão te perguntar: o que foi que o pastor pregou? Você vai dizer: rapaz, que mensagem maravilhosa. É mesmo? Mas foi o que ele pregou? Olha, cara, foi um palavrão. Que palavra? Aham, mas o que foi que ele pregou? Cara, não consigo lembrar. Mas que foi a bênção, foi. De nada terá adiantado para você. E quando eu te peço para repetir, não é para usar você como claque, mas é para ajudar você a gravar. Então diga depois de mim os sentimentos, os 4 sentimentos, sendo que um deles é o mais importante. Diga: pena, simpatia, empatia e compaixão. Então, esses 4 sentimentos estão relacionados a terceiros. Todos podemos ter, mas há somente um deles que realmente faz a diferença. Pena, simpatia, empatia, compaixão, eles são expressados no mundo natural, mas somente um deles terá, não só no mundo natural, como no mundo espiritual, real ação produtora de abençoamento, tanto para o outro como para nós mesmos. E o Senhor Jesus nos oferece um exemplo claro da diferença entre esses sentimentos, com o aprendizado que nós adquirimos da parábola do bom samaritano. E eu vou falar desses 4 sentimentos expressados aqui nessa parábola. Primeiro é pena. Diga: pena. Eu sinto tristeza por você. Diga: pena. Eu sinto tristeza por você. Pena é aquele sentimento de quando você passa a ver um mendigo, você olha, vê uma criança de rua, você olha, você está com a sua criança na mão, você olha e diz assim: eu sinto pena daquela criança. E você passa. E você vai embora. Diga: pena, eu sinto tristeza por você. O sacerdote e o levita provavelmente sentiram pena do homem ferido, mas isso não os levou a agir. Eles viram o sofrimento, mas não se sentiram compelidos a ajudar. A pena não faz nada, não produz coisa alguma. De nada adianta sentir pena. Na verdade, sentir apenas pena gera em mim, que digo, eu sou um cristão, uma dívida, uma acusação de Satanás contra mim. Por quê? Porque eu nada fiz, eu apenas senti tristeza pela situação daquela pessoa. O segundo sentimento é simpatia. Diga: simpatia. Eu sinto por você. A simpatia é um reconhecimento emocional das dificuldades do outro, mas ela é passiva. É apenas passiva. O sacerdote e o levita podem ter sentido simpatia, mas isso não os moveu a agir. Ser simpático não produz diferença alguma. Terceiro sentimento é empatia. Diga: empatia. Eu me sinto com você. Empatia. Eu me sinto com você. A empatia vai além da simpatia. Já é um sentimento muito melhor. É a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros. No entanto, embora sendo tão importante, sem ação, a empatia é insuficiente para realmente ser nobre o suficiente. Para ser realmente nobre. Ela é importante, mas ela ainda não é o sentimento que nós devemos ter. O quarto sentimento é a compaixão. Diga: compaixão. Estou aqui para ajudar. Você já foi num lugar, num mercado, numa loja, em algum lugar, que vendedor chega, mal você chegou na loja, na vitrine, você chegou na vitrine do lado de fora, ele atravessou, veio aqui: como vai, tudo bem? Olha, tudo bom?
meu nome é fulano, estou aqui para... Já viu isso? Você já se sentiu constrangido? Já ou não já? Já. A gente se sente, né, invadido. É assim ou não é? A gente só está vendo. Para ver, eu preciso de ajuda? Preciso de ajuda? Então, se você é vendedor, não faça isso. Você vai espantar boa parte dos seus clientes que chegarem ali, seus potenciais compradores. Não faça isso não. Agora, algumas lojas, algumas empresas, alguns supermercados que querem realmente se mostrar empáticos aos seus clientes e também demonstrar compaixão, o que é que eles fazem? Colocam funcionários que na camiseta deles está escrito assim: posso ajudar? Interrogação. Aquela pessoa está ali com um único propósito. Qual é? Ser compassiva. Você já entrou no mercado que você já rodou e não achou nada? Já? Irmão, se tem um lugar onde eu acredito que deveria ter alguém com uma camisa escrita assim, posso ajudar, e rodando o tempo inteiro naqueles negocinhos, como é que é o nome daquilo? Alguém falou o nome. Aquele negocinho que tem duas rodas, que o cara fica assim, walk machine. É walk machine. Brasileiro é metido, né, irmão? Tudo tem que botar a palavra em inglês, né? Não pode dizer assim, máquina de andar. É que máquina de andar não soa legal, né? Mas walk machine, hein? Fala sério. Tá bom. Aquele negócio com duas rodas que é motorizado, que o cara tem que se equilibrar naquilo, né? Sabe onde é que é? Estacionamento de shopping. Quem concorda com isso? Eu já fiquei quase 40 minutos tentando achar onde eu deixei o carro, num shopping que tinha 3 andares de estacionamento, e o negócio era um mundo, irmão. E quem disse que eu lembrava, eu já estava desesperado, já pegando o celular, e me controlando com a tentação de ligar para 190, para a polícia, para dizer, roubaram meu carro. Porque eu não achava de jeito nenhum. Eu passei pelo bandido do carro umas 15 vezes, eu não vi o carro. Por quê? Porque a gente já fica com a cabeça, é assim ou não é? A gente já fica de um jeito nervoso, que o troço está ali, a gente não vê. É ou não é? Mas posso ajudar, que coisa abençoada. Compaixão é isso. Compaixão diz, estou aqui para ajudar. Esse é o sentimento que o Senhor Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, espera ver em mim e em você. Não basta a simpatia, não basta ter pena, não basta ser empático, é preciso sermos compassivos. A compaixão, ela combina a empatia, que é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos do outro, com a ação prática, a necessidade de ver o problema resolvido, fazendo algo a respeito. A compaixão nos move, não nos deixa dormir, tira nosso sono, tira nossa vontade de comer o alimento. Enquanto a gente não consegue fazer alguma coisa, a gente não sossega, por causa da compaixão. O samaritano não apenas teve simpatia, reconhecendo emocionalmente as dificuldades do homem ferido, mas se colocou no lugar dele, imaginando o que esperaria que lhe fizessem se estivesse naquela posição. Ele sentiu a dor do homem ferido, ele tomou medidas práticas para ajudá-lo, compartilhando da dor dele à medida que se sacrificou, atrasando a sua jornada, despendendo de seus próprios recursos financeiros para cuidar das feridas daquele homem e garantir a sua total recuperação. Isso é compaixão. Estamos vivendo em tempos desafiadores, quando na sociedade presente nós vemos animais sendo mais valorizados e protegidos do que seres humanos. Uma absurda inversão de valores. E alguns tendo mais simpatia por um cavalo sobre o teto de uma casa inundada pela água
do que por agricultores cujo estado foi destruído por uma catástrofe climática que é aproveitada como oportunidade para enriquecimento imoral e ilícito. Essa é a sociedade que a gente está vivendo. Nesse tempo caótico em que somos empurrados para a dessensibilização por causa da violência que nos cerca e a qual somos expostos ou nos expomos, consumindo-a como informação, apresentada como entretenimento na hora do almoço ou do jantar, numa verdadeira lavagem cerebral produzida pela TV. Nós somos desafiados a rejeitarmos esse condicionamento e nos tornarmos conscientemente compassivos, não nos limitando a reconhecermos o sofrimento dos outros, mas nos envolvendo e tomando ações concretas para aliviá-lo e resolvê-lo. Mas quantos são aqueles que estão se preparando para vender o voto? Quantos são aqueles que estão se preparando para não votar nas próximas eleições? Quantos são aqueles que estão se preparando para votar em branco ou anular o voto? Quantos são aqueles que falam dos problemas, acusam os outros, mas nada fazem? Ignorantes que são de que eles mesmos estão sendo alcançados pela desgraça, pelo mal. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o que você sente em relação àquelas pessoas honestas, dignas, honradas, muitas delas idosos, que estavam ordeiramente em frente ao quartel do Exército lá em Brasília, não participaram de vandalismo, mas apenas exerciam a sua cidadania e direito constitucional de protestar, mas foram presas, injustamente condenadas ao arrepio da lei. Alguns até chegaram a morrer em condições subhumanas. Como é que você tem se expressado? Com pena? Seria preciso ser um filho seu, um pai seu, uma mãe sua, um irmão seu, para você ter compaixão. Você sentiu pena, ou por acomodação, ou quem sabe medo, jamais se manifestou ou procurou saber se existiria alguma coisa que você pudesse fazer? Ou simplesmente se resignou à incompetência em virtude de quem estava produzindo mal? E quanto ao mendigo que mora ao relento em sua vizinhança, ou pelas ruas onde você costumeiramente passa, ou aquele vizinho que perdeu um ente querido da família e não tinha como custear um sepultamento digno? Eu não tenho intimidade com ele, nunca conversamos, nunca paramos para dizer nada demais, mal nos cumprimentávamos. Aquele samaritano nunca tinha visto aquele homem. Em nossos relacionamentos diários, seja no trabalho, na comunidade ou em nossos lares, devemos esforçar-nos para exemplificar a compaixão do bom samaritano. E como é que a gente faz isso? Primeiro, você pode repetir depois de mim? Reconhecer as necessidades. Você pode repetir isso? Reconhecer as necessidades. É a primeira coisa que podemos fazer. Há muitos que estão agora esperando pelos vereadores, que serão os salvadores do município para resolver os problemas de Belfor Roxo ou das suas cidades. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem vai resolver os problemas de Belfor Roxo são os cidadãos de Belfor Roxo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer as necessidades. Esteja atento às necessidades emocionais, físicas, materiais daqueles que estão ao seu redor. Dá uma olhadinha ao seu redor. Uma olhadinha. Você senta aí, você se incomoda em saber, se constrange em saber, te
Incomoda sentar ao lado de alguém e você se quer dizer, bom dia, como vai, boa tarde, que bom que você está aqui, tudo bom? Seja bem-vindo. Reconheça as necessidades, esteja atento às necessidades emocionais, físicas e materiais daqueles que estão ao seu redor. Não basta apenas ver o sofrimento, é preciso entender as suas raízes e a profundidade deles. Você pode dizer, mas eu não sou psicólogo, eu não sou psicoterapeuta, eu não sou pastor. Você não precisa ser. Você só precisa ser cristão. Alguém que tem amor e está disposto a compartilhar do amor de Deus. Primeira coisa que você deve fazer, qual é? Reconhecer as necessidades. Tem gente aí? Pode falar melhor? Primeira coisa? Quando a gente fala com energia, isso começa a produzir algo diferente no nosso córtex, na nossa mente, no nosso cérebro. Primeira coisa, diga com energia. Queira mudança, queira transformação. Nada acontece até que você se disponha a entrar com a sua vida nesse negócio. Reconhecer as necessidades. Segunda coisa, ação. Tomar ação concreta. Qual é a segunda? Tomar ação concreta. E o que é tomar ação concreta? É fazer como o samaritano fez. Ele não apenas identificou o problema. Está ali arrebentado, cara. Isso aí deve ter sido bandido, tomou tudo dele. Está lascado. Está machucado, está ferido. Ele não apenas reconheceu a necessidade. Ele não apenas identificou o problema. Mas ele tomou medidas para resolvê-lo. Ele não quis saber se era um conhecido, se não era um conhecido. Podia ser um bandido. Já parou para pensar nisso? Aquele cara podia ser um bandido que tentando assaltar alguém, esse alguém reagiu e arrebentou com ele. E não satisfeito, rasgou a roupa dele todinha e jogou fora, largou daquele jeito. Já parou para pensar nisso? Quando a gente lê a parábola do bom samaritano, a gente é levado, induzido a pensar que aquela pessoa, aquele homem que estava moribundo à beira do caminho, era uma pessoa boa, alguém que foi assaltada, porque é o que o texto diz. Mas e se fosse um bandido? Era um ser humano. Quantos teriam deixado morrer se soubesse que era um bandido? Afinal, bandido bom é bandido morto. Acreditam muitos cristãos. Bandido bom é aquele que foi bandido, mas se converteu, porque alguém que teve compaixão, compartilhou da mensagem da salvação, expressando amor. Isso pode significar oferecer ajuda prática, apoio emocional, ou simplesmente estar presente com a pessoa naquele momento. Primeiro, reconhecer as necessidades. Segundo, tomar ação concreta. Terceiro, fazer sacrifícios. Diga, fazer sacrifícios. A verdadeira compaixão pode exigir sacrifícios pessoais. O samaritano investiu tempo, recursos para ajudar o homem ferido, mostrando que o amor verdadeiro é sacrificial. Ele não parou para pensar, será que esse cara vai ter dinheiro para depois ele me pagar tudo isso que eu estou fazendo por ele? Ele não pensou isso, ele simplesmente fez. Quarto, promover um ambiente de apoio. Aquele samaritano reconheceu as necessidades, ele tomou uma ação concreta, ele fez sacrifícios. Agora, promover um ambiente de apoio. Ele leva aquele homem moribundo para um lugar onde ele precisa e pode ser cuidado. E ele toma providência para que isso aconteça. Meu irmão, minha irmã, crie um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para expressar suas necessidades e vulnerabilidades. Louvado seja o Senhor pela vida de Flávia, minha esposa.
que todo domingo, 4 horas da tarde, aqui no auditório da nossa igreja, ela reúne um grupo de pessoas que estão vivendo momentos difíceis, estão passando por ansiedade, por depressão, por síndrome do pânico, e essas pessoas estão indo gratuitamente, são recebidas com carinho e participam do grupo terapia, que tem feito diferença na vida de muitas pessoas. Eu não sei porquê, mas infelizmente só tem mulher lá. Alguém deve ter imaginado isso é só para mulher. Alguém diria, porque mulher gosta de falar. Aí eu vou dizer, é por isso que os homens estão morrendo mais de infarto, porque não fala. Olha para quem está do teu lado. Procura um homem aí. Diz para ele, tu vai morrer de infarto. Se tu não falar, não botar para fora, tu pode morrer de infarto. Profetiza na vida dele não, só diz para ele, se tu não... Eu sou da geração que a gente aprendeu, homem não chora, engole esse choro. Aí cresce engolindo o choro. Chega aos 40, 45, 50, morre e larga a mulher para casar com o mais novinho. Por quê? Porque não abria o coração, não falava, não expunha as suas necessidades, suas carências, suas dificuldades, suas limitações, seus problemas. Promover um ambiente de apoio, crie um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para expressar suas necessidades e vulnerabilidades. A atitude compassiva constrói uma cultura de apoio e empatia mútua. Eu preciso de você. E à medida que você vê isso e vê a minha atitude empática e compassiva, você se sente à vontade para pegar e dizer também, eu também preciso de você. Vamos nos ajudar? Eu louvo a Deus porque uma das coisas que falam a respeito dessa igreja aqui, quem vem aqui e está nos visitando, tem alguém aqui nos visitando? Só não vou te pedir para você se expor não, só fazer assim. Louvado seja o Senhor, seja bem-vindo. Eu espero que seja essa a sua experiência. De todas as pessoas que vieram aqui e depois estiveram comigo, disse, pastor, uma das coisas que me marcou vir aqui a essa igreja é como a gente é recebido desde lá da hora que a gente entra no portão. Eu cheguei de carro, já vi ali umas pessoas orientando como estacionar. Estava chovendo, chegaram junto lá com guarda-chuva para me proteger da chuva, para eu sair do carro, e me acompanharam até a recepção. Na recepção tinha uma gente ali bonita, agradável, tão gentil e acolhedora, e encontraram um lugar. Pastor, que igreja gostosa, acaba o culto aqui, o pessoal não quer ir embora, logo me procuraram, perceberam que eu era de fora, alguém chegou, se apresentou, começou a conversar comigo, entabulou, e olha que eu sou recatado, eu sou meio trancado, meio fechado, louva a Deus por isso, mas deixa eu te falar, meu amado, não é só aqui não, é onde a gente estiver. Talvez você até faça isso, porque aqui é o ambiente da sua família espiritual, mas como é que você faz lá no seu trabalho, né? Como é que você faz lá na escola? Como é que você está fazendo com a vizinhança, seus vizinhos? O Senhor diz, todos saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros. Você mora no Guaraciaba? Você mora ali no Liber, Portal do Sol, 10 Portal. Ali não é Lua, como é que é o nome dali? Campo Belo. Deixa eu te perguntar, como é que as pessoas lá conhecem você? Ou apenas te vê passar? Você já bateu na porta do teu vizinho levando um bolo para dizer como vai? Eu sei que a gente mora aqui já há 3 anos, nunca vim falar contigo, mas eu vim hoje te pedir perdão, me perdoa, esse tempo todo eu nunca vim falar com você, eu vim hoje, e para me redimir,
Eu queria que você aceitasse esse bolo. Tá arriscado ele pegar e ficar... Depende, né? Se te conhece como alguém que tem língua mais comprida do que teu tamanho, o cara pode olhar e dizer assim, o que foi que colocou aqui? Cicuta, chumbinho, o que vem aqui? Mas se não é isso, diz, eu vim aqui para convidar você, para você tomar um café da tarde, comer um bolo fresquinho que eu fiz. Talvez você vá ouvir, olha, muito obrigado, mas eu já até lanchei, uma outra oportunidade. Você já começou. Já começou. Uma pessoa que você passa todo dia por ela, você a vê, aí você fica naquela coisa. Irmão, troço terrível tal do elevador, para quem mora em apartamento. Quando lá, plim, plum, a porta vai abrir e fica assim, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Esperando que não tenha ninguém para subir sozinho, para não ter que cumprimentar, não ter que falar, não ter que conversar. Ei! Que crente você é? Que cristão você é? Promova um ambiente de apoio. A atitude compassiva constrói uma cultura de apoio e empatia mútua. Talvez você possa pensar, mas eu sou apenas um adolescente. Eu sou apenas uma pessoa pobre, desprovida de recursos. Mas quem sou eu? Eu sou só uma mulher. Então eu quero que você assista o vídeo que eu vou passar agora. Ele está em inglês. Sei que alguns não gostam de ler letrinhas. A tradução está no pé do vídeo. Mas é um vídeo que mostra um bom samaritano dos nossos tempos. E sabe quem é esse moço? Um garoto de 6 anos de idade. E esse garoto de 6 anos de idade, hoje, já com 20 e poucos anos de idade, desde os 6 anos de idade, tem feito diferença e alcançado milhões de pessoas em países extremamente carentes. Ryan Hurljack's journey to make the world a better place began at the age of 6, when his first grade teacher planted a seed that he could make a difference. She taught his class about the poverty in Africa. It was during Lent, and we were, all the grade ones were saving pennies for the Lenten missions, and I had a sheet of paper from the vice principal that said how much money you could save for what would give the children in Africa. And Brian was really interested in the well. He was interested in the water, and that people didn't have water, so he said, how much was that well again? On the sheet it said $70. He says, I'm going to save for that. And she explained that people were dying because they didn't have clean water, and that just gave me a bad feeling inside, because if I just closed my eyes and opened them again, in that classroom I would see more than 75 or even 100 things they didn't have. So I went home and begged and begged and begged my mom and dad for $70. So we sat down with him and we explained to him that $70 was an awful lot of money and that we wouldn't be able to give it to him. However, if he was serious about it and if he wanted to earn the money, that we would help him by giving him some extra chores to do. After 4 months, he had the $70, which he took to an organization called Water Can. But it wasn't enough. Ryan learned it would cost $2,000 to build a well and $25,000 to buy a drilling rig. What seemed like an ever-increasing goal that he was determined to reach, he turned to family, friends, and neighbors for support. Last summer, Ryan traveled to Uganda to visit his well and the community he helped. They welcomed him with open arms. This is your well? You read it? Ryan's Well, Yeah. funded by Ryan H. Yeah. For the community of from Angolo. Angolo Primary School. Yeah. The thing that scared me most was when I saw
where the people were getting their water. I couldn't believe it. They were drinking from the lake. It's terrible. You can imagine a young boy like this. If you can get the initiatives, what teachers teach him in the class, he can go and apply it to convince big people to help him to come and assist the poor people of Africa. I dream of the day when everyone in Africa has clean water. If we all work together, I think we can make the whole world a great place for everyone. Ryan and the rest of the Hurljack family continue to make a difference. Although overwhelming at times, they continue to pursue Ryan's dream. They have established the Ryan's Well Foundation. The foundation has raised more than $800,000 for numerous water and sanitation projects. Over 70 wells have been built in many African countries, and more than 100,000 adults and children now have access to clean water. Little people can do big jobs. You don't need to be a grown-up before anybody listens to you. You can be a kid and you can be more responsible as an adult, only if you try. And I know what that means now. Amados, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está registrado o maior exemplo de compaixão e que foi dado por Deus. Diz lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A compaixão de Deus não foi para aqueles que eram seus amigos, não foi para aqueles que gostavam dele, não foi para aqueles que o serviam. A compaixão de Deus foi para o mundo perdido, o mundo que estava condenado, a humanidade que estava perdida nos seus delitos e pecados, porque todos pecamos e fomos separados da glória de Deus. Mas ainda assim, Deus nos amou de tal maneira que desceu da sua glória, habitou entre nós como um ser humano, experimentou da nossa limitação, sofreu tudo o que nós sofremos e muito mais, e a si mesmo se entregou naquela cruz para morrer e pagar o preço de remissão total da nossa dívida de pecado, para que todo aquele de nós que nele crendo e o recebendo como único, eterno e suficiente Salvador, fôssemos tornados filhos de Deus, salvos pela graça, favor imerecido do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Jesus nos chama a amar o próximo como a nós mesmos. E essa chamada se manifesta através da compaixão ativa e sacrificial. Então, que possamos liderar com compaixão em todos os aspectos da nossa vida, criando relacionamentos baseados no amor, na compaixão, no apoio mútuo, olhando para o próximo, a começar dos que estão mais próximos, e dizendo: posso ajudar? Pensa sobre isso. Deus te amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho para a tua salvação. Você está vivendo confortável pela salvação recebida que não mereceu, e não tem feito aquilo que deveria para expressar compaixão por aqueles que estão perdidos. Você é daqueles crentes que tem liberalidade, põe a mão na carteira, tira o dinheiro de oferta para mandar para pastor João Luiz Samelo lá em Portugal, para mandar para a Junta de Missões Nacionais estar socorrendo lá os que estão sendo alcançados no Rio Grande do Sul. Você tem sido compassivo, pegando dinheiro do seu bolso e entregando de oferta para alcançar pastor Enes e irmã Marisa
lá em Cachoeirinha. Isso é compassividade, sim, é. Mas eu pergunto você, e o seu vizinho de porta, no andar do prédio que você mora? E o seu vizinho da tua rua? Aquele mesmo que gosta do funk proibidão e que põe aquela música na maior altura. Você fica ralhando, você fica rangendo o dente dentro de casa e maldizendo aquele vizinho? Ou você tem orado pela salvação dele, pela libertação dele, e quando você passa a rua e o encontra, você o cumprimenta, você é gentil, você procura realizar um quebrar de barreiras para alcançá-lo com a sua amizade. E através disso, ter a possibilidade de falar de Jesus para ele. Será que você se sentiu confortável porque você pegou aquele folheto, foi por você, você levou e colocou na caixa de correio, mas você nunca deu um bom dia para ele? Você ouve as brigas na casa do vizinho entre ele e a esposa, e você faz comentários dentro da sua casa. Ou você põe o seu joelho no chão e ora, clamando a Deus para aquele lar. E quando você sai à rua, você faz questão de cumprimentá-los. Já bateu na porta deles para levar um bolo, para convidá-los para tomar um chá da tarde, um café? Não para socar a palavra de Deus e ser um crente chacrilongo, mas alguém intencionalmente disposto a conquistar aquela pessoa, o relacionamento com ela, e dizer, com as suas atitudes, sem precisar falar, posso ajudar? Se depender de você, teu colega de trabalho vai para o céu ou vai para o inferno? A julgar pelas atitudes que você tem tomado. Ou pelas atitudes que você não tem tomado. É linda a parábola do bom samaritano. Mas naquela parábola, em relação ao seu vizinho, seu colega de trabalho, seu colega de faculdade, de escola, os cidadãos dessa cidade, o que é que você está fazendo? Aquele garoto, Ryan, com 6 aninhos, ele ouviu na escola a professora falar da carência das pessoas lá em Uganda, na África, que para beber água elas têm, ou elas tinham que se deslocar para um lugar distante e pegar água barrenta, que era disputada com animais selvagens, e levar para casa aquela água suja, barrenta, por causa da seca onde eles vivem. Aquela criança de 6 anos ouviu da professora que $70 era suficiente. Talvez ela quisesse comunicar numa linguagem que aquelas crianças entendessem. Mas aquele garoto colocou no coração, na alma dele, eu não vou apenas ser alguém que tem pena daquelas pessoas. Eu não serei apenas alguém que terá simpatia com a dificuldade deles. Eu não serei alguém empático, sentindo com eles e isso me incomodando. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não tiver como resolver o problema, pelo menos eu tenho que fazer alguma coisa para minorar o sofrimento daquelas pessoas. Aquele garoto foi procurar os pais. E aparentemente a mãe fez uma coisa errada. Parece que a mãe não quis se envolver. Porque senão ela teria pego. O que era $70 para ela? Ela pegava os $70 e dava para o menino. Não, ela fez certo. Certíssimo. Ela ensinou para ele o que é compaixão. Compaixão não é fazer favor com o chapéu dos outros. É fazer com o meu.
Compaixão não é fazer benemerência com dinheiro de política. É para fazer com o meu. É por isso que essa igreja aqui não faz nada contando com dinheiro de político, contando com dinheiro de governo. É por isso que essa igreja aqui só faz o que faz, com dízimos e ofertas. Aquela mãe ensinou para ele o valor da compaixão. Então, ela disse: você vai ter que trabalhar para você ganhar os 70. E ele saiu pelas redondezas, cortando grama, jogando lixo fora, lavando o carro. Ele juntou o dinheirinho, foi lá naquela instituição lá, frustrado. Não eram 70 dólares, eram alguns milhares de dólares. Ele podia ter pensado: puxa vida, me esforcei tanto para nada. 70 dólares dá para nada. E ele podia ter pensado: pelo menos eu fiz alguma coisa. Mas a compaixão não se sacia, senão com a solução do problema. Então ele começou a envolver outras pessoas, bater na porta e compartilhar da empatia dele por aquelas pessoas e a necessidade de fazer alguma coisa. E ele foi contagiando outras pessoas, até chegar ao ponto de juntar o suficiente para o primeiro poço, que levou o nome dele, o poço de Ryan, lá em Uganda. Hoje esse moço é um jovem entre os 20 e 30 anos, e ele tem uma fundação, e ele já cavou centenas de poços, e ele já tem abençoado milhões de pessoas em vários países na África. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você pode ser alguém que vai fazer diferença. Não importa se você é uma menina, um adolescente, um jovem, quem sabe um ancião. Você está dizendo assim: eu não tenho mais tempo para nada, eu já estou muito velho. Deus chamou Abraão quando ele estava na terceira idade, já avançado em idade. Deus chama Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou fazer você realizar algo grandioso para a minha glória. Eu quero nessa manhã, nessa noite e nessa oportunidade, dar a você uma oportunidade. Nós somente nos tornamos aquilo que nós nos comprometemos ser. Eu quero te dar a oportunidade de começar a fazer alguma coisa. Aí você vai dizer assim: eu não sei nem o que, por onde que eu começo? Começa pelo teu vizinho, começa pela tua rua, começa pelo teu prédio, começa pelo teu ambiente de trabalho, começa com os seus colegas de faculdade, de escola. Começa. No condomínio onde eu moro, tem uma família que é de uma igreja batista. Eles foram morar lá tem pouco tempo. E lá no meu condomínio tinha um garoto que, aquele garoto era tido como um garoto terrível. Falava palavrão aos ouvidos de todos. Parecia o mitidão. Sabe aquele garoto, o xerife? No futebol ele era o cara. Era agressivo. Aí lá para o meu condomínio foi uma família batista, de uma igreja batista lá do Rio de Janeiro. E a mãe daquele menino começou a célula na casa dela. Já tinha a célula onde eles moravam. A célula migrou para dentro do meu condomínio. E aí, o filho dela, 14 anos, aquele garoto, quando foi para lá com 13 anos, um menino singelo, um menino
Você olhava para ele e dizia assim, isso aí, esse outro aqui vai arrebentar com ele. Você olhava para ele estava lá jogando queimado com as meninas e os garotos, zoavam. E quando começava a falar palavrão, dizia assim, olha só, se o ambiente vai ficar assim com palavrão, então, desculpa, mas não dá para mim não. Ele se retirava. Foi indo. Ele convidou um colega para ir na casa dele. Convidou o outro, agora são 2. Convidou o outro, agora são 3. Hoje, eu às vezes estou chegando da igreja na quinta-feira. Eu acho que é quinta ou é sexta-feira, enfim. É uma noite dessa. Ou é quinta ou é sexta-feira. E eu vejo aquele monte de garotos saindo da casa dele. E sabe quem é que, dentre tantos que está lá, e mudou completamente? O xerife do condomínio, o garotão. Aquele que antes falava a palavra. Agora ele passa e diz, bom dia, tio. Boa noite, tio. Não é mais aquele que era antes. Por quê? Porque aquele garoto, crente, começou a fazer a diferença. Meu irmão, está esperando o que para você fazer a diferença? Começa. Ah, mas eu sou acanhado. A palavra de Deus diz que os covardes não vão entrar no céu. E sabe por que os covardes não vão entrar no céu? Porque Jesus disse, aquele que não me confessar perante os homens, eu também não vou confessá-lo perante meu Pai que está nos céus. Eu paguei o preço com a minha vida, com o sofrimento que eu precisei passar por ele, para você ter salvação, para você dizer para mim, eu sou acanhado, eu não sei falar, eu tenho dificuldade para me relacionar. Cabe a você superar isso. Começa buscando ter relacionamento com os que estão aqui, desenvolvendo e superando a sua dificuldade. Começa se permitindo ser tocado por aqueles que vão expressar amor e compaixão por você. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até enfim. Mas eu quero te dar uma oportunidade nessa noite, porque isso é entre você e você e Deus. Eu quero te dar a oportunidade de você ficar em pé onde você está, e você vai dizer para Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui me colocando à disposição. E eu quero pedir a tua ajuda, eu quero pedir a tua companhia, eu quero pedir a bênção do Senhor, eu quero pedir a ação do Senhor, Espírito Santo, sobre a minha vida, mas eu vou fazer o que eu posso, naquilo que está ao meu alcance, para começar a impactar as vidas daqueles que convivem comigo. Eu entendi a tua palavra, eu recebo essa palavra, eu coloco ela na minha alma. Eu terei que mudar algumas coisas, mas eu estou me dispondo agora, diante do Senhor, consciente e racionalmente, a começar a tomar as atitudes que preciso, para romper com as dificuldades, as limitações. Vou deixar de ser aquela pessoa que fica fazendo comentário do meu vizinho, para passar a ser alguém que tem compaixão por ele, por ela, para fazer a diferença. Vou parar de ficar fazendo os comentários e ter o pensamento negativo que eu tenho em relação à minha colega de escola, e vou começar a influenciar com as minhas atitudes. Quem sabe você, quem sabe aqui, não vai ter alguém que, como o Ryan, vai fazer diferença com a sua vida, para a vida de milhões de pessoas. Você, esse alguém, onde você estiver, fique em pé, eu quero orar com você, vamos encerrar orando. Isso. Mas não fique em pé porque outros estão ficando, não, isso é uma posição entre você e Deus. A quem dera que todos ficassem. A quem dera que toda a igreja ficasse de pé. Porque ou você já está fazendo, e não precisa ficar em pé, ou você
vai continuar marcando passo e sendo alguém que não está fazendo diferença, esperando que Deus entre na sua realidade para fazer diferença, para você ser abençoado. Mas a palavra de Deus diz, mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Sabe por quê? Porque o Senhor prometeu, dai e vos será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aí você pensa assim, ele está falando de oferta. Não, Deus não está falando de oferta só, não. Ele está falando de você dar a sua vida, colocar a sua vida no altar do Senhor, para servir a Ele e para fazer diferença. Deus quer usar você, na sua limitação, na sua dificuldade, Deus quer usar você, para fazer diferença, como aquele garotinho, que não tinha nem $70. Precisou trabalhar, lavando carro, capinando o quintal dos outros. Ele não foi bater de porta em porta para pedir dinheiro, ele não foi para sinal de trânsito para pedir dinheiro por uma causa, ele foi trabalhar. Custou para ele. Isto é mais do que empatia, isso é compaixão. É o sentimento do bom samaritano. Então eu quero orar com você. Eu vou fazer uma oração com você, depois você faz a sua. Apenas diga para Deus aí, Senhor, eu estou aqui, eu não sei por onde começar, mas eu quero começar e eu vou fazer alguma coisa. Eu vou começar a mandar mensagens para os meus vizinhos, não para aquele negócio de bom dia, boa tarde, aqueles banners que enchem a paciência dos outros, ninguém quer nem ler aquele negócio, fica incomodados com aquilo. Não vou ficar usando mídias sociais para ficar enchendo a caixa dos outros, não. Eu vou bater na porta dele, eu vou bater na porta dela, eu vou cumprimentar quando eu passar, eu vou ter atitudes proativas, intencionais, para construir relacionamento com essa pessoa. Eu vou me envolver naquilo que me for possível para abençoar vidas. Eu não quero mais passar por um mendigo e apenas ter pena. Se eu tiver, eu vou tirar da minha roupa e vou levar para aquela pessoa, mas ela não vai ficar no frio. Está chegando inverno. Eu só tenho um edredom, mas eu tenho roupa de frio, eu durmo com a minha roupa de frio, mas um mendigo não vai passar uma noite ao relento, vai dormir nem que seja com edredom. Abre tua boca e fala com Deus, é um posicionamento seu com Deus, eu quero orar por você.